Oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 15 da disciplina de História. Hoje daremos continuidade ao estudo sobre a escravidão no Brasil e essa é a aula parte 2. Os objetivos da nossa aula então são recordar-se do contexto histórico do Brasil no século XVI, entender o que foi o tráfico negreiro, descrever a vinda dos escravos africanos no Brasil e analisar formas de resistência à vida escrava. Então, hoje a gente vai estar englobando aí a questão da escravidão com foco no trabalho escravo dos africanos. Vamos dar uma retomada da aula anterior. Então, na aula anterior, você iniciou o estudo acerca do início da escravidão no Brasil. Assim, pôde notar que o escambo foi uma prática que durou pouco tempo e logo foi substituída aí pela escravidão. Os índios eles foram escravos por diversas décadas, mas com o apoio dos jesuítas, através do pedido ali à coroa portuguesa, essa prática com os nativos foi proibida, ainda que acontecia em determinadas regiões. Porém, eles não foram os únicos a serem escravizados no Brasil. Por cerca de 3 séculos, o povo africano também sofreu nas mãos dos portugueses, sendo retirados de seus países para vir para o Brasil e servi-los. Então aqui a gente entra no momento da história em que os portugueses começam a levar navios até a África, lá capturar africanos e trazer eles em grande quantidade para o Brasil. Por quê? Foi proibida a questão da escravidão com os indígenas, mesmo quando os indígenas trabalhavam como escravos, o que acontecia? Eles não tinham tanta habilidade assim, eles não tinham imunidade tão alta, o trabalho que eles praticavam antes não era um trabalho tão pesado, então ainda que eles tentassem, eles não conseguiam aí ter um trabalho tão promíscuo. Então, por isso foram trazidos aí os africanos que tinham uma habilidade melhor, uma habilidade maior para estar executando esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. O tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele foi responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos no Brasil. Os primeiros começaram a chegar na década de 1550, aqui ainda quando tinha o trabalho escravo indígena. E eram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos, tá? Então, o tráfico negreiro é traficar negros, africanos, para uma determinada região, no caso, o Brasil, e explorar eles por meio do trabalho escravo. Os portugueses, eles tinham feitorias na costa africana, desde o início, desde o século XV. E desde então, eles mantinham relações de comércio com os reinos africanos, incluindo a compra de escravos. Então, na África, os reinos africanos eles já trabalhavam com essa questão aí de venda de escravos com os portugueses, por exemplo, e através disso que eles conseguiam aí obter tantos escravos para estarem trabalhando no Brasil. Os navios negreiros. Os navios negreiros eram o meio de transporte utilizado para trazer os escravos africanos para o Brasil, que desde já vinham em condições desumanas. Essa imagem representa muito bem a questão de como eles, desde que eram retirados da África, já passavam a sofrer. Percebam nessa imagem, então analisa ao lado essa pintura feita por Rugendas, um pintor alemão aí do século XIX, que retrata a vinda dos navios negreiros. Então aqui vocês percebem que eles estão utilizando poucas roupas, tá? Então a gente não sabe em que época do ano, mas imagine que seja uma época mais fria, porque os portugueses, o português que a gente vê aqui, esses 2 portugueses aqui, eles estão utilizando roupas mais compridas, então se deduz que não é uma época tão quente assim. Enquanto que os africanos quase não tinham roupas, alguns aqui têm uns panos, uns lençóis para se cobrir, e eles estão todos aí amontoados, eles não têm muito conforto, digamos assim. Eles tinham que ficar ali totalmente perto, próximos uns aos outros. E aqui a gente já pode refletir sobre essa questão de doenças. Imagine que um desses africanos estivesse doente,
numa doença contagiosa, poderia passar aí para todos eles, justamente por conta da proximidade que um está com o outro. Chegando no Brasil. Quando eles aportavam no Brasil, eles chegavam aí bastante confusos, eles não sabiam o que estava acontecendo, ninguém na África lá dizia o que iria acontecer com eles aqui, e também exaustos. Eles recebiam ordens para tomarem banho, cobrir as suas feridas, né? Muitos estavam às vezes machucados, porque no navio negreiro eles já acabavam sofrendo alguns abusos. Isso para que aparentassem ter uma boa saúde e logo serem vendidos. Também a questão de passar óleo no corpo, porque assim, tudo isso fazia com que eles estivessem com uma aparência muito boa. Nenhum senhor iria querer comprar um escravo que tinha uma aparência ruim, que tinha uma aparência, né, caída, uma aparência fraca, de cansado. Então eles tinham que apresentar, né, uma boa aparência, porque uma boa aparência mostrava força e automaticamente uma habilidade melhor para o trabalho. Os homens, eles custavam o dobro das mulheres e cerca de 3 vezes mais do que uma criança ou um idoso. Por que isso acontecia? Porque o homem, ele tinha uma habilidade, né, tinha uma força maior para o trabalho, por isso ele custava mais do que a mulher e 3 vezes mais que o idoso ou criança, que obviamente não era, né, tão forte assim. Sobre os engenhos. Então, o tráfico negreiro fez muito sucesso devido aos altos lucros obtidos pelos portugueses. O trabalho dos escravos africanos no início era na produção de açúcar nos engenhos. Então, aqui a gente tem uma pintura, né, de um engenho que era o local onde se produziu o açúcar, né? O açúcar que era vendido aí por um preço bem alto na Europa. Nas casas dos senhores, os escravos que trabalhavam, né, então nem todos os escravos estavam nos engenhos, alguns tinham que trabalhar nas casas dos senhores. Então, os escravos que trabalhavam nas casas dos senhores, geralmente mulheres, obtinham uma alimentação melhor e um serviço menos pesado, justamente porque, como eles estavam ali num ambiente mais doméstico, eles conseguiam, né, aqui principalmente mulheres, conseguiam ter alimentos melhores, claro, a sobra dos portugueses, mas tinha uma alimentação melhor e o trabalho também era um pouco menos pesado, né, era com serviços domésticos. Então, era um trabalho mais tranquilo do que quem trabalhava nos engenhos. A violência. Aqui está um grande problema, né? Porque até então a gente viu a questão de trabalho, de trabalhar por um longo período, de ser propriedade de alguém. Mas, além de tudo isso, ocorria muito a questão da violência. Então, a violência, ela descreve a vida de um escravo. A jornada diária de trabalho poderia chegar a 20 horas. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, o escravo tinha em média 4 horas, 5 horas para dormir. E o resto do tempo ele estava trabalhando. Realmente é uma longa jornada para se manter acordado e ainda trabalhando de um modo aí bem tenso, né? Justamente por conta da violência. Nas moendas, que era o local onde a cana-de-açúcar era moída, eram comuns acidentes que faziam com que alguns escravos perdessem a mão ou até o braço. Então, alguns escravos que às vezes não tinham tanta habilidade para estarem trabalhando nessas máquinas, eles chegavam a perder algum membro do corpo. Nas fornalhas e caldeiras, que era um local aí de cozimento do caldo da cana, as queimaduras eram um acidente mais comum que atingia os escravos. Essa etapa de trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões. Então, obviamente, né, que os escravos eles buscavam resistir bastante aí, alguns principalmente, a gente inclusive vai ter uma aula falando só sobre escravos em destaque na história do país. E como nas fornalhas e nas caldeiras o trabalho aí, a questão da queimadura era muito frequente, o que eles faziam? Aqueles escravos que eram mais rebeldes, que tentavam fugir, tinham que trabalhar nesses locais como uma forma de castigo. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem e outros utilizavam máscaras para impedi-los de engolir diamantes nas regiões mineradoras ou até de utilizar alguma substância que poderia ser fatal, pois muitos tentavam suicídio. Então, assim, vivendo esse horror que era a escravidão,
muitos escravos tentavam se matar, né? Tentavam aí o suicídio. E aí, né, que nem aqui, por exemplo, alguns tentavam engolir diamante para se cortar totalmente e morrer. Imagina a situação, o psicológico do ser humano como está a ponto de tentar fazer algo assim. Então, assim, aqui nessa imagem a gente inclusive vê um senhor, né, batendo no escravo e ele totalmente amarrado, ele não tem oportunidade nenhuma de se defender. Então, a violência era para que tivessem medo de seus senhores e assim impedir fugas e revoltas. Então, assim, inclusive eles optavam muito por violentar os escravos no público, né, para outros visualizarem, porque daí os outros sentiriam medo e não tentariam aí fugir ou praticar alguma coisa que eles não gostassem. A moradia e a alimentação. Os escravos, eles dormiam no chão duro da senzala, né? A senzala era o local onde eles ficavam, né? Dormiam. E lá eles eram monitorados para evitar que fugissem. A alimentação era pobre e insuficiente, e os escravos precisavam complementá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que o cultivavam aos domingos. Então, no domingo, eles não trabalhavam justamente por conta, né, da questão da fé católica, em que no domingo não se tem a ideia aí de não trabalhar. Como os portugueses eram muito católicos, no domingo eles tinham uma folga, digamos assim. E o que acontecia? A alimentação deles era muito pobre, então eles tinham que trabalhar muito, mas eles nem tinham essa energia suficiente, porque eles comiam muito pouco. Os senhores, eles não estavam aí preocupados em trazer uma alimentação muito rica. Então, eles cultivavam alguns alimentos numa pequena lavoura que eles tinham ali nas senzalas, justamente para tentar obter um pouquinho mais de nutrientes. A resistência. Então, enquanto houve escravidão, obviamente houve revolta. Ainda que o temor aos senhores existia, nenhum escravo em plena consciência era feliz com a vida que levava. Com isso, começaram a ser criadas comunidades que abrigavam escravos fugitivos para viverem em liberdade e cultivarem a sua cultura. Essas comunidades eram chamados de quilombos. A gente vai trabalhar na próxima aula em específico sobre os quilombos. Então, assim, obviamente, nenhum escravo era feliz com o modo de vida que levava. Então, alguns escravos, né, eles armavam situações e conseguiam fugir. Obviamente, não eram todos, era uma pequena minoria. Mas esses escravos que fugiam, eles precisavam ter um lugar para ficar, porque eles não poderiam ficar aí dispersos em qualquer lugar, senão os portugueses poderiam encontrá-los. Então, aqui começou-se a criar quilombos, que eram essas comunidades que abrigavam esses escravos fugitivos. Pessoal, então agora que vocês estudarem um pouquinho sobre esse momento tenso aí que ocorreu por muito tempo na história do nosso país, vocês vão realizar algumas atividades para estar treinando o conhecimento de vocês e na próxima aula a gente vai estar trabalhando em específico sobre os quilombos. Até a próxima e bons estudos!